Vocês leram o tema da preleção de hoje? Regressando à pátria espiritual. Em outras palavras, desencarnando, morrendo. Alguém está preparado para regressar hoje para a pátria espiritual? Se tiver, levanta a mão. Alguém está? Vou mudar a pergunta. Alguém quer regressar hoje, depois da preleção, depois dos passes, na hora que chegar em casa? Dormindo. Dormindo sim. Por que a gente tem dúvida em querer regressar para a parte espiritual? Por que será? Vamos tentar refletir. Eu acho que esse é o principal tema para a gente voltar para casa e refletir. Por que a gente não está preparado? Sendo que nós vamos. Alguém tem dúvida que nós vamos, né? Mais cedo ou mais tarde. Talvez seja, para quem está estudando, sabe bem o que eu vou falar. Para nós que já estudamos tanto na escola, vocês vão lembrar. Falando de estudar, a gente está sempre estudando, né? Como estamos aqui agora. Mas é época de escola. Vocês lembram quando a gente ia para uma prova difícil, que a gente tinha certeza que a gente estava bem preparado? Aí entrava todo mundo na sala, aí o professor entrava e falava assim: gente, eu vou ter que adiar a prova. Vocês lembram dessa sensação? Você comemorava que nem doido, né? Não era bom? E vocês já passaram pela sensação de entrar na sala de aula, dia tranquilo, brincadeira lá fora, todo mundo sentado, aí entra esse bendito professor e fala o seguinte: arranque uma folha que é prova hoje. O quê? Sim, prova hoje. Prova agora. Mas professor, eu não estudei, não estava... Prova agora. Sabe essa diferença? A prova não é avisada. Essa prova aqui, a gente não é avisado com antecedência. Mesmo se a gente estiver num leito de um hospital, uma doença terminal, a gente não sabe exatamente o que é. E quantos não voltaram de experiências de quase morte e vieram nos ensinar um monte de coisas? Então, quando eu perguntei para vocês se alguém queria ir hoje, vocês falam não, é porque a gente não está preparado. A gente não se preparou para isso. E eu convido a todos vocês a se prepararem continuamente para isso. Marcelo, você está convidando a gente para morrer? Você veio para falar isso? Desanimar a gente? Não! Porque é algo que nós vamos passar. Essa prova vai vir. É uma prova surpresa. E a melhor maneira de fazer bem uma prova surpresa, qual que é? Estudar todo dia um pouquinho. Deu a matéria? Senta e estuda. Tive um problema de relacionamento, tive uma briga hoje, vi algo que eu não gostei, vi algo que tocou meu coração. Estuda, reflete. É isso que eu estou convidando vocês a fazerem hoje. Seja antes de dormir, a hora que acordar, a hora que vocês acharem melhor, reflitam sobre isso. Não é para ficar torcendo ou querendo... Não é para ficar ansioso por isso, mas é para preparar. No livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro de André Luiz, vocês lembram o primeiro, Nosso Lar, virou filme. O segundo, Os Mensageiros, está em cartaz ainda, não sei se todos já viram, né? Quem sabe seja o terceiro, né? Não está ainda definido, né? Mas no livro Missionários da Luz, ele traz alguns aprendizados antes da gente encarnar. Ele trata do processo reencarnatório, do planejamento reencarnatório. Mas espera aí, você está falando de voltar para a parte espiritual, agora você está falando de voltar aqui para o mundo físico? É, porque a vida é eterna. Então a gente tem que começar a se preparar. Aliás, a gente já começou a se preparar e nós não lembramos. Porque a gente se preparou lá atrás com o planejamento reencarnatório. Aí nós estamos cumprindo com esse planejamento, mesmo sem saber exatamente o que era, sem lembrar. É o que nós estamos fazendo aqui. E agora a gente está se preparando para voltar para lá.
Se nós estamos encarnados, a gente tem que estar preparando-se para voltar à pátria espiritual. Se nós estamos na pátria espiritual, nós temos que estar nos preparando para vir o mundo físico. E esse livro é muito interessante vocês lerem, para entender como é que é esse processo, que ele é intrincado, ele não é fácil de se entender. Ele tem muitas nuances, muitos detalhes que a gente passa, que nós passamos várias vezes aqui. Até traz um caso ali muito famoso, que é o do Segismundo. Já ouviram falar da reencarnação do Segismundo? É muito interessante, porque André Luiz conta de uma maneira muito detalhada. Mas, falando em André Luiz, voltando no primeiro livro dele, No Nosso Lar. Logo no primeiro capítulo do Nosso Lar, não sei se vocês vão se lembrar, ele traz um alerta. No último parágrafo, ele escreveu o seguinte, vamos prestar atenção, é um grande alerta que ele nos trouxe, curtinho. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Vocês sabem o sofrimento que foi o desencarne de André Luiz, o início, até que ele conseguiu entrar no caminho da benevolência, da ajuda ao próximo. Ele sofreu muito. Esse alerta que ele nos traz é para nós. Suai agora para não chorardes depois. Em outras palavras, estude agora, trabalhe agora. E se eu estiver estudando e trabalhando, a chance da gente não chorar depois é enorme. Esse é o convite, que é um alerta de André Luiz, alguém que passou por isso recentemente e está nos avisando. E nos avisou primeiro, nos Mensageiros, nos Missionários, e aí vai. Vários grupos que ele colaborou com a gente. Então, essa é um alerta. Mas como é que a gente está se preparando? Então, o que a doutrina nos ajuda a se preparar para a gente poder regressar? É uma viagem. Nós estamos viajando, na verdade. Estamos de passagem aqui. O que a gente faz quando a gente vai viajar? Um lugar bom, um lugar que a gente quer. A gente não pega as melhores roupas, coloca na mala, pega aquele perfume, né, para quem gosta de perfume. Claro que a mala depende do gênero, ela tem o tamanho, né? Tem uns que são mais econômicos, né? Tem outros que precisam de 2, 3 malas. A gente não se prepara, coloca um monte de coisas lá. Mas é para uma viagem física, né? Eu vou chegar em um determinado local, vou ter que me trocar, tomar um banho, me trocar, vou precisar de uma outra roupa. Eu vou precisar de coisas, vou precisar de um quarto para ficar. E essa viagem aqui? O que eu coloco na mala para regressar para a pátria espiritual? O que a gente põe na mala? Primeiro, não tem mala. Não tem mala. Não tem mala. Mas o que eu ponho? Eu preciso levar alguma coisa? Eu vou levar o meu carro? Eu vou levar minha casa? Eu vou levar a pessoa que eu amo? Meus filhos? Eu não vou levar nada disso. Nada disso que a gente dá muita importância hoje. E tome cuidado, que talvez sejam as coisas que nós mais damos importância. Nada disso a gente vai levar. Não é apologia à pobreza, vamos ensinar. Não. É só prestar atenção que as coisas materiais, e isso inclui o nosso corpo físico, isso aqui nós não vamos levar. Também não vai levar. Ainda bem, né? Porque vai ficando ruimzinho, né? A gente começa dor aqui, dor ali, né? Mas o que a gente leva? Não leva nada. Então por que a gente veio para cá? Não tem lógica a gente vir encarnado pela lei divina, pela lei do progresso, a gente
vir à toa aqui. E não vamos vir à toa, e não viemos à toa. E não vamos regressar à toa, e não vamos reencarnar à toa. Tem um motivo. É a lei de progresso, você tem que progredir. Então o que eu tenho que colocar, não é numa mala, mas o que eu tenho que levar são as virtudes. Porque se eu não levar virtudes, eu vou estar levando o quê? Defeitos. Na verdade a gente leva tudo. Leva o defeito e a virtude moral. O que será melhor para se levar para lá, com esse alerta de André Luiz? Suai agora para não chorares depois. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Nós temos que levar o melhor do nosso coração, das nossas ações, do nosso aprendizado. É isso que a gente precisa levar. Então, se eu estiver agora, nesse momento, fizer uma análise crítica sobre nós, não precisa apontar para os outros, nós com nós, seja no espelho. O exercício do espelho parece metáfora, mas não é não. Faça o exercício do espelho. Porta trancada do banheiro, do quarto, quando você tiver o seu espelho no seu momento de intimidade, você só olha para o espelho e conversa com você. Veja se você consegue se encarar, faça perguntas para você. Você está fazendo bem? Você está trabalhando em prol do outro? Ou você só está egoisticamente trabalhando para você mesmo? Faça essa pergunta. Se você começar a responder, não, eu estou pensando tanto no próximo, eu quero ficar rico, eu quero é para mim. Os outros que vão buscar o deles, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo tem a oportunidade, eles que aproveitem. Eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que cuidar da minha evolução. Se a gente for por esse caminho, tenho certeza que nós não vamos levar muitas coisas boas para lá. Nós vamos ter a chance de chorar. Mas se eu começar a ver que, não, eu tenho trabalhado para o próximo, porque fora da caridade não há salvação, né? Um dos nossos grandes mestres escreveu isso, quem codificou a doutrina, nos deixou esse alerta, né? Jesus veio ensinar o principal ensinamento que ele nos deixou, a lei de amor. Amai o próximo, para si mesmo. Faça ao próximo aquilo que queres que faça a você. Essas perguntas. Estou fazendo ao próximo aquilo que quero que façam para mim? Pergunta para o espelho. Veja a resposta. Mas seja sincero. Faça a varredura no seu dia, na sua semana, na sua vida. Se as respostas forem positivas, forem boas, a gente está começando a ficar bem preparado. Se não forem, corram. Porque vai chegar uma hora, um professor vai falar assim, prova, regressa. E aí é tarde. Aí é tarde. Então, essa é a principal dor de cabeça, entre aspas, que a gente precisa sair daqui hoje e pensar. Conversem lá com o espelho. Não precisa contar para ninguém. Ninguém precisa saber. E a resposta que o espelho der, espelho meu, né? Estou fazendo tudo certo ou errado, espelho meu? E veja a resposta que ele vai te dar. E aí você vai corrigir o rumo, você vai reafirmar o rumo do que você está indo bem, e aquilo que não está indo bem, corrija. Corrija enquanto há tempo. E nós somos os trabalhadores da última hora. Não dá para depender de profetas, de outros que vão nos dirigir. Não. Depende de nós. Mas não estamos sozinhos. Essa é a boa notícia. Você pode ter certeza que a hora que você estiver conversando com o teu espelho, o seu mentor vai estar ali, coitado, desesperado, tentando te passar dicas. Ele vai estar desesperado, eles ficam desesperados tentando nos ajudar. E a gente se fecha para eles. A gente não ora, a gente não faz o evangelho do jeito que tem que fazer. Vamos nos ajudar, deixe-os nos ajudar. Não estamos fazendo isso. E a melhor maneira de fazer isso, esquecer um pouquinho do nosso egoísmo, é trabalhando para o próximo.
Enquanto você está trabalhando, você não está pensando em você. Então já pensamos demais na gente, nos nossos objetivos, nas nossas metas, no carro novo, na casa nova, no curso que eu vou terminar, etc. Já pensamos demais. Vamos olhar o outro. Às vezes a gente não percebe. Está todo mundo me vendo aqui, né? Determinados locais, ninguém me vê, porque não tem a oportunidade de estar enxergando com os olhos. A gente tem, não percebe, não dá valor. Muitos vieram aqui dirigindo o seu carro, saindo da sua casa, confortável. Outros não têm o carro, muito menos uma casa confortável. E a gente não agradece. Então pergunte para o espelho: eu estou agradecendo no meu dia a dia? Eu estou agradecendo a você, espelho? Eu tenho um espelho em casa. Será que a gente agradece? Reflitam lá com ele. Isso é se preparar para voltar. Então a gente precisa, não é agora, nesse momento, pensar no planejamento reencarnatório. Já estamos reencarnados, né? Estamos encarnados aqui. Nós temos que pensar no planejamento desencarnatório. Agora, não fizeram ainda o planejamento desencarnatório? Tem que fazer. Já fizeram o plano funerário? Quem tem plano funerário aqui? Vocês têm? Está pensando no corpo. Fez o planejamento reencarnatório daquilo que você realmente vai levar? É bom o plano funerário para não deixar dor de cabeça para quem fica. Não estou falando para não fazer, hein? Pelo amor de Deus. Mas não é só isso. Já fizeram o testamento? Sucessão patrimonial, para aqueles que têm bastante dinheiro, já sentaram com um banco, com alguma agência que faz a gestão patrimonial, né? Já fizeram essas coisas? É bom fazer, sim, porque os nossos dependem dos bens para continuar, como nós dependíamos dos bens dos nossos pais. Tem que fazer, sim. A gente está no plano físico, isso tem valor, lógico que tem. Mas não é disso que eu estou falando. Nesse momento a gente tem que refletir no que vai de virtudes com a gente. Sabe por quê? Quando o André Luiz aqui nos alerta que a gente pode chorar lá do outro lado, ou a verdade nos encontrar, é porque a nossa consciência que vai nos cobrar. Não é Deus. Não é Jesus. Não falando desse nível, né? Não é ele que vai estar esperando a gente. Vão ter sim espíritos amigos nos esperando, mas eles só vão conseguir nos ajudar se nós estivermos num padrão vibratório que esteja próximo deles. Porque se não tivermos, a gente não vai. Se a gente desencarnar com padrão vibratório muito baixo, nós vamos encontrar lá sim colegas espirituais da mesma vibração, da mesma frequência. E provavelmente nós vamos chorar. Então, quem vai nos cobrar depois que a gente chegar lá no plano espiritual? E o plano espiritual é por aqui, é aqui mesmo. Não é lá, é aqui, né? A hora que a gente chegar lá, quem vai nos cobrar, quem vai fazer a gente chorar, somos nós mesmos. Vai ter um espelho lá, não sei de jeito, que ele vai falar assim: você planejou, você pediu para reencarnar lá atrás, agora você está lembrando, né? Estou lembrando. Você pediu para corrigir determinado defeito, e para que isso acontecesse, nós movemos vários espíritos para te ajudar, para te colocar na frente e você vencer esses desafios, e você fugiu. Você se refugiou na droga, você se refugiou no egoísmo, na vaidade, e não cumpriu. Mas é nós mesmos que vamos estar falando isso para a gente mesmo. Então, gente, vamos estudar, vamos nos preparar, porque a hora é chegada. Né? A gente não vai durar para sempre. Uns podem ir mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos. Tem um texto de Santo Agostinho, foi um grande teólogo católico, né? A gente não tem que ter preconceito em absoluto com nenhuma religião, jamais, né? A gente aprende demais com as outras religiões, como as outras religiões
podem aprender desde que eles nos aceitem. E nós também podemos aprender desde que nós aceitemos, né? Então, o que Santo Agostinho disse sobre a morte, ou sobre o regresso à pátria espiritual? É um texto muito famoso, acho que a maioria deve conhecer. Peço desculpa para quem já conhece bem, mas eu vou repetir aqui, talvez alguns não conheçam, tá? Ele diz o seguinte, Santo Agostinho: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. É agora. Tá? Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aqui ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. É só seguir, mas sigamos pelo caminho do bem. É isso que a doutrina nos convida, e antes da doutrina, antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. Aliás, não precisamos do rótulo espírita, não me entendam mal. Nós precisamos sim do rótulo cristão, nós precisamos sim do rótulo do trabalho no bem. Tá? Por um acaso nós estamos utilizando a ferramenta da doutrina espírita para nos ajudar nessa tarefa, mas a finalidade é fazer o bem. Que assim seja. Convido a todos novamente para serenar seus